Olá, pessoal! Como vocês estão? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre linguagem e nessa parte da aula vamos falar sobre as bases neurobiológicas, alguns achados de neuroimagem que nos dá subsídios para falar e entender que existem algumas áreas cerebrais que são responsáveis pela produção e compreensão da linguagem. Então, gostaria de iniciar trazendo para vocês essa frase aqui, né? Que para que a linguagem seja produzida, né, e entendida também, ocorre a intervenção de todo um grupo de regiões corticais e subcorticais. Então, como a gente estava falando na aula anterior, a linguagem é essa possibilidade, né, esse instrumento utilizado pelo ser humano para se comunicar, para pensar, né, para interagir. E aí ela vai estar ocorrendo e sendo representada em várias áreas do nosso cérebro. Dessa forma, se ela está localizada em várias áreas, as lesões cerebrais em várias áreas podem afetar, né, essas regiões e provocar algumas alterações da linguagem, tá? Então, algumas funções do cérebro, dentre elas a linguagem, ela não vai se concentrar apenas em um lugar, certo? A gente vai estar mencionando nessa aula de hoje algumas localizações específicas, mas se lembre que a gente está falando de uma rede neural que se comunica, porque ela é interligada através de toda essa comunicação entre os neurônios, tá? E cada uma dessas regiões ela vai estar levando o resultado final, que vai ser a produção e o desenvolvimento da linguagem, tá certo? Então, a linguagem, como a gente está conversando, ela não está acontecendo, né, em um único local ou em um único lobo cerebral, mas em vários, tá? E cada lobo cerebral ele vai registrar a informação em diferentes regiões e vai seguir essa estrutura de gradiente. Como assim, né? Primeiro, se registra a informação fonológica nas áreas dorsais, depois a informação sintática, e as representações semânticas na parte mais ventral, tá? Então, o lobo temporal, ele é responsável para estar armazenando novas palavras e recuperar as palavras que foram armazenadas. O lobo parietal, por sua vez, ele é responsável pelo processamento mais analítico, tá? De análise daquilo que está sendo produzido. O lobo frontal tem uma importante função que vai sintetizar, tá? Essas informações. E aí ela vai estar sendo responsável pela expressão. E aí a gente percebe, né, que existe uma lateralização no hemisfério esquerdo, né? Então existe essa especialidade no hemisfério esquerdo de produzir, de desenvolver e compreender a linguagem, e utilizando, certo, várias partes do nosso cérebro. Mas é preciso a gente se lembrar que ocorrendo alguma lesão nesse hemisfério esquerdo, o hemisfério direito ele vai, a partir da neuroplasticidade, se moldando, se modelando, verificando, né, como é que ele pode compensar essas funções que porventura são ter se perdido em virtude da lesão, né? Então, essas áreas do hemisfério esquerdo, como eu já mencionei, ela envolve tanto a parte cortical como subcortical. E verificou-se que, por exemplo, durante uma leitura silenciosa de palavras, são ativados os hemisférios, tanto direito quanto esquerdo, né, do lobo occipital, e o córtex temporal direito. Tá? Então, por mais que a gente fale dessa especialização no hemisfério esquerdo, existe essa participação, sim, do hemisfério direito, certo? Diferentes áreas temporais esquerdas e a região frontal inferior esquerda, elas têm essa responsabilidade pela integração dos processos semântico e fonológico,
tá? Então, em relação ao córtex temporal medial esquerdo, vai estar acontecendo o processamento da compreensão linguística. Quando a gente fala, deixa eu colocar aqui, eu acho que ficaria melhor essa imagem. Pronto. Aqui a gente vê esse encéfalo, de maneira geral, nesse ângulo esquerdo, certo? E aí, só relembrando, aqui está o sulco central, que divide o lobo frontal, tá? Do restante do nosso cérebro, certo? Então, voltando ao que eu estava falando, nas áreas do córtex temporal medial esquerdo, vai estar acontecendo o processamento da compreensão linguística, e especificamente, cadê minha mãozinha? Aqui. Especificamente aqui, relacionadas à região de Wernicke, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, tá? Que mais? Essa ativação, né, cerebral relacionada à prosódia emocional ou afetiva, ou seja, essa mudança, né, essa variação na modulação da voz durante uma fala, ela pode se encontrar dividida em 3 etapas ou 3 localizações, que são, tá? O lobo, todas, né, em relação a essas questões do lobo temporal, né, e um pouquinho do córtex frontal. Então, o primeiro ponto, né, em relação a essa modulação da voz, é o lobo temporal direito, que aí ele vai estar sendo responsável pela obtenção da informação acústica, certo? O sulco temporal posterior-superior direito, ele vai ser responsável pela representação das sequências acústicas. E a parte frontal, né, o córtex frontal inferior bilateral e alguns gânglios da base, eles vão estar representando a ordem, a hierarquia, né, dessa expressão afetiva que a gente vai dando à nossa fala, né? E aí essa forma expressiva de falar, né, representado assim pelo tom de voz, pela vocalização, é esse resultado desse conjunto dessas atividades cerebrais responsáveis tanto pela recepção, integração e essa elaboração dessas mensagens linguísticas. E aí, dando continuidade ao que a gente está conversando, né? Eu quero estar mencionando para vocês, especificamente, essas áreas associativas do córtex cerebral, que é a área de Broca, ou Broca, depende da forma como você fale, e a área de Wernicke, ou Wernicke, dependendo também da forma como você fala, certo? Eu chamo de Broca e Wernicke. Então, essas duas áreas, né, elas vão estar trazendo essa complementariedade em relação à compreensão e à produção e expressão da nossa linguagem, certo? Eu trago aqui essa imagem para vocês, que ela está cheia de numerozinhos, e esses números equivalem à organização estrutural proposta por Brodmann. E aí, cada área cerebral ela vai recebendo uma numeração, e essas numerações ela tem uma indicação, né, uma representação e também uma função, certo? Então, a área de Broca, ou Broca, ela está aqui localizada no lobo frontal, especificamente nessas numerações, segundo a organização ou citoarquitetura de Brodmann, 44 e 45, tá? Quando a gente fala da área de Wernicke, ela está localizada aqui no lobo temporal, nas numerações 22 e 21 aproximadamente. 22, perdão, 21 está aqui embaixo. 22, que ocupa toda essa área aqui em azul turquesa. E aí eu queria falar um pouquinho sobre
essas duas áreas que vamos enfocar, porque como vocês puderam perceber, falar sobre linguagem, ou falar sobre o processamento da linguagem, ela envolve todo o nosso cérebro, né? Mas aí eu vou focar nessas duas áreas especificamente, tá? Para que a gente possa se especializar um pouco. Mas quero deixar isso para a nossa próxima parte da aula, que aí eu vou estar encerrando essa por aqui. Então, na nossa próxima parte da aula, a terceira parte e final sobre linguagem, vamos falar sobre a área de Broca e Wernicke e também as afasias dessas duas áreas que representam esse comprometimento ou lesão da linguagem, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!